socialismo científico? Se vocês querem saber mais sobre isso, né, o que é o socialismo científico, venham comigo aqui no meu canal Estudando História. O socialismo científico foi criado por dois pensadores, lá no século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels. A ideia do socialismo científico é que os trabalhadores, trabalhadores assalariados, possam ser donos dos meios de produção. Tá? Essa ideia surge no século XIX, quando Karl Marx e Engels percebem ali, com aquele início da Revolução Industrial, que os trabalhadores são extremamente explorados. Os trabalhadores proletariados são extremamente explorados pelos seus patrões. Eles trabalham exaustivamente, 3 turnos de trabalho, trabalhando direto, com uma folga ali no máximo domingo, quando tinha folga, que muitos até nem tinham, então quando tinha folga era no máximo ali domingo, e trabalhando 3 turnos sem direitos nenhum. E lembrando que no início da Revolução Industrial não se tinha leis trabalhistas. O trabalhador que ficasse doente ou tivesse um acidente de trabalho, ele era demitido, posto para a rua. As condições eram péssimas. Imagina, muitos trabalhadores não tendo onde colocar seus filhos pequenos, levava para a fábrica, e muitas crianças ficavam ali andando por volta da fábrica sem nenhum cuidado de um adulto. Acontecia vários acidentes com essas crianças. Mulheres que tinham os filhos nenê pequeno, elas ficavam ali dependendo do marido, trabalhando exaustivamente para poder garantir o sustento. Então, início de muita exploração. Marx, olhando todo esse contexto, ele faz uma análise, ele analisa todo o contexto histórico dos sistemas. Lembrando que o capitalismo não nasceu com a essência da humanidade. Tem muita gente que fala assim como se o capitalismo fosse uma coisa que nasceu junto com o ser humano. Não! O capitalismo é algo que surge no final do século XVIII, o capitalismo industrial. No final do século XVIII, com a Revolução Industrial. Ele é um processo que vem de contradição lá do período da Idade Média, do sistema feudal. Dessa contradição do feudalismo, dos nobres, vai nascer o surgimento do capitalismo, e dentro do capitalismo ele é um processo até chegar no capitalismo industrial. É o capitalismo que a gente conhece hoje. Que passou, lembrando que passou vários processos, o capitalismo até hoje ele vem sofrendo esses processos. Então o capitalismo não faz parte da essência humana. Essa coisa de dizer que o capitalismo faz, o mundo é assim, sempre foi assim, não. Então Marx é um pensador, junto com Engels, percebe todo, lembrando que o Engels era filho de industrial, comprou uma boa briga com o pai dele, porque não estava satisfeito com aquilo que estava vendo ali, os trabalhadores sendo explorados daquela maneira, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, mulheres sem direito à licença maternidade, homens sem direito a nada, se ficasse doente, como eu falei, era posto para a rua, não tinha direito nenhum. Foi os próprios trabalhadores que, em suas lutas, que criaram o sindicato, foram criando, através de lutas, foram criando direitos. Até hoje é assim. Os trabalhadores, eles lutam sempre por mais direitos. E também lutam, a história está aí para dizer que o trabalhador também luta para reconquistar direitos perdidos, direitos que já foram conquistados, e o trabalhador vai lá e está naquela luta. Então, socialismo científico, qual é a ideia do socialismo científico? É que os trabalhadores sejam donos dos meios de produção. Nós tivemos uma tentativa na Revolução Russa, da implantação de socialismo científico, mas a Rússia, o que era a Rússia no início do século XX? Essa Rússia, ela vinha do processo do sistema feudal. A Rússia, comparado com a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Holanda,
era o país mais atrasado. Ela estava vivendo o feudalismo, enquanto esses países já estavam no capitalismo. Então a Inglaterra, a França bem à frente, a Alemanha também. Então a Rússia recém estava querendo passar por um processo de feudalismo para o capitalismo. Tinha poucas indústrias na capital da Rússia, Moscou. A Rússia era um país muito rural, agrário. Esses camponeses eram muito explorados pelos chamados czares, imperadores, né, lá do sistema feudal. E ali que sai a Revolução Russa. Lembrando que tem uma participação dos burgueses aí, né? A parte dos mencheviques, bolcheviques, que é a parte do proletariado, dos camponeses e os unidos com os trabalhadores da cidade, os proletariados. Faz essa revolução, mas e aí o que acontece, né? Um processo, né? Os mencheviques, né, que são ligados ao setor da burguesia, não dão conta ali dos problemas sociais, tendo em vista que tinha uma primeira guerra, que a Rússia estava participando, e os trabalhadores do campo e da cidade pediam para que a Rússia saísse dessa guerra, e os mencheviques, né, que estavam ali naquele governo temporário, se negaram, né? Eles queriam manter a Rússia na guerra. Então isso fez com que os bolcheviques crescessem, né? Lembrando que os bolcheviques participaram ali da Revolução, tudo junto, e tomassem o poder, né? Naquele momento, Lenin, Trotsky, com as ideias marxistas, queriam levar uma super Rússia com ideias, né, revolucionárias a favor dos camponeses, trabalhadores. Mas depois, com a morte de Lenin, né, vai surgir a figura de Stalin, né? E aí surge aquela briga Stalin versus Trotsky. Stalin é um cara, né, ligado ao setor militar e como eu já falei no outro meu vídeo aula, a diferença entre socialismo científico e real. Então Stalin era um cara que defendia o controle total do Estado. Trotsky defendia que o controle deveria ser feito da economia, da produção econômica, deveria ser feito, controlada pelos trabalhadores. Trotsky também queria levar a revolução para o resto do mundo. Stalin dizia que tinha que fortalecer a Rússia primeiro, para depois pensar nisso. Então, nessa briga, quem se deu melhor foi Stalin, que é o socialismo real, que nós conhecemos hoje, e que deu, né, que é muito falado aí, o comunismo, né? Mas se a gente pegar a essência do comunismo, o verdadeiro comunismo, né, ele não foi implantado em nenhum lugar ainda do nosso planeta. Ele foi uma tentativa na Revolução Russa, tá? E Marx pregava isso. Os trabalhadores tivessem, então, controle da economia. Mas ele falava também que era importante que essa revolução socialista acontecesse num país capitalista rico. E a Rússia não era esse país capitalista rico. A Rússia estava passando para isso, ela não conseguiu nem passar, né? Ela teve esse processo revolucionário, né? E entrou, né, no processo a questão do Estado, né? Onde predominou depois, ela vai predominar o socialismo real, onde o Estado controla as médias e grandes produções. Então o socialismo científico prega que os trabalhadores sejam donos do meio de produção. Vou dar um exemplo. Uma fábrica de pendrive. Tá? Vamos pegar uma fábrica de pendrive. Vou dar um exemplo para você entender o que é o socialismo científico. Em vez de ter o patrão, né, os sócios lá, patrão, né, donos dessa fábrica de pendrive, quem seria dono eram os trabalhadores. Os próprios trabalhadores, né, que seriam donos dessa fábrica de pendrive e repartiriam o lucro entre eles. Tá? Não teríamos nem, como foi na Rússia, que predominou com Stalin, o governo seja o dono da fábrica, e nem também a questão da propriedade privada, onde a questão, né, do patrão. Não teria nem patrão, o individualismo, né, no patrão, aquela coisa, né, de grupos patronais, e nem também o governo. Seriam os próprios trabalhadores, né, dono lá da fábrica de pendrive, estou dando um exemplo, né, e dividindo o lucro entre eles. Essa é a ideia do socialismo científico. Agora eu vou falar assim que para chegar nisso, né, é preciso que o ser humano se liberte dos instintos primitivos também, né? O instinto primitivo, claro que faz parte da natureza humana, a gente sabe disso, mas controlar os instintos é fundamental. Se não houvesse esse controle dos instintos, todo mundo sairia aí dando pancada em todo mundo, e não é bem assim, né? A gente vê tantas violências
essa violência, ela é contida por grande parte, porque a maioria não é violenta, é uma minoria que é violenta, né, e faz todo esse terror. Mas o que faz grande parte das pessoas? Elas sabem controlar esse instinto da raiva e não se deixam envolver para sair agredindo todo mundo, né? Numa briga de trânsito, né? Ela vai ter o autocontrole, né? Nas relações familiares, né? Não vai sair agredindo. Por quê? Porque sabe ter um controle desses instintos. Então o instinto primitivo pode sim ser controlado, né? Isso tem que ser feito no trabalho psíquico, mental, envolve um monte de coisas, para que o ser humano se liberte dessa prisão dos instintos primitivos, saiba mais controlar esses instintos, né? Lembrando que o instinto de sobrevivência é importante, não estou falando nisso, tá? Mas esse instinto que a gente vê do egoísmo, da ganância, pode sim ser controlado, e aí sim nós podemos chegar nessa sociedade do socialismo científico, tá? Onde os trabalhadores dominariam a economia. As grandes, né, e médias propriedades seriam dominadas pelos próprios trabalhadores. Os meios de produção seriam dominados pelos trabalhadores, aqueles que são responsáveis por tudo que existe. Né? A roupa que eu estou usando aqui, né? Tudo que existe, o calçado da gente, né? O celular, todas as coisas que são transformadas na natureza pela mão do trabalho. Então, nada mais justo que seria isso, né? Isso é o socialismo científico, né? Na qual os marxistas, quando falam marxista, tá? Até por isso para falar o ideal marxista, né? Marxistas são os que estudam Marx, então são chamados de marxistas. Isso que o marxismo prega, né? Que os trabalhadores sejam donos dos meios de produção. O que nós tivemos lá na Rússia e ainda tem em alguns países, né? É o socialismo real, tá? No qual eu já falei lá, aqui no meu vídeo, no meu canal Estudando História, naquele vídeo, né? Vocês podem estar dando uma conferida lá, diferença entre socialismo científico e socialismo real. Tem agora um outro vídeo, que aí é do outro meu canal, RV, Mente Aberta, que é de instintos primitivos. Dê uma conferida lá, eu vou estar deixando também aqui no link da descrição do meu vídeo, tá? Sobre a questão dos instintos primitivos. Galera, eu espero que eu tenha explicado bem, né, sobre o que né, socialismo científico, tá? Então peço aí que vocês, né, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like,